bailarino tem que ter. Bailarina tem que estar de peito aberto, de braços abertos, para pegar assim tudo, tudo, tudo. É movimento, é com a gente mesmo. Acho que esse que é o grande desafio do intérprete bailarino. Transformar as nossas emoções, mas transformar as pessoas que nos veem, emocionar. Ana Botafogo é uma bailarina clássica popular. Ela começou a estudar dança ainda criança no Rio de Janeiro, mas logo ganhou o mundo e aos 19 anos passou a integrar o Balé de Marseille. De volta ao Brasil, Ana dançou no Balé do Teatro Guaíra e em 1981 fez uma audição para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sua casa na dança. Dançou também em grandes companhias ao redor do mundo como bailarina convidada. Seus parceiros foram grandes ícones da dança, como Julio Boca, Fernando Burrones e Denis Gray. Ana é um mito que popularizou a dança clássica. Eu e meu irmão fazíamos parte, a gente estudou num conservatório de música e iniciação musical. E ali começaram as aulas de balé. Era uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, chamada Luciana Bogdanich, e ela me fez então a iniciação. Até que com 11 anos eu entrei para a Academia de Balé Leda Yuki e ali sim eu fiz a minha formação toda e surgiu a oportunidade de eu ir estudar na França, passar uns meses na casa dos meus tios e, claro, eu queria estudar. Francês era a desculpa, mas eu queria também me aperfeiçoar no balé. Eu sonhava já em ser bailarina, mas achava às vezes um sonho meio longe. Era muito difícil entrar para o Teatro Municipal, tinham poucas audições. Um dia eu vejo que tinha uma audição para o Roland Petit. E aí falei com a minha professora, que era a Ivone Meyer, que era uma brasileira que fez carreira na Europa, e ela me deu uma certa força e lá fui eu. Quando chegamos, o estúdio onde a gente fazia a audição estava fechado porque estava tendo uma gravação. Então ficamos esperando e a audição começou a atrasar. E aí eu comentei, falei, sabe um negócio, já passou muito tempo, acho que eu vou embora. Aí uma menina, imagina, adoraria saber quem é essa menina. A menina falou, não, você já esperou tanto tempo, espera mais um pouquinho, já está acabando. Aí, de repente, vamos chamar. Olha, eu entrei nessa audição, nós éramos 80 pessoas, foram eliminando. Bom, sobraram 3 pessoas. E aí, vocês acreditam que no final das contas fui eu a contratada? O que é 1 minuto, que se eu não tivesse ficado, se aquela menina não tivesse insistido, talvez eu tivesse perdido a chance da minha vida. E assim eu comecei minha vida profissional na França, que foi um começo maravilhoso. Era uma companhia pequena, então a gente dançava muito. Eu entrei como corpo de baile. Então foi uma mudança de vida. Quer dizer, ali eu defini a minha profissão, porque na primeira semana de companhia eu disse, essa é a vida que eu quero para mim. Mas acho que foi um inusitado maravilhoso na minha vida, até para eu ter essa abertura, para eu não querer ser só a bailarininha clássica, entendeu? Eu acho que esse contato com o Roland Petit foi logo de cara, assim, temos que estar abertos para todas as vertentes. Para mim, bailarino tem que dançar.
Dessa companhia, você volta a estudar antes de voltar ao Brasil. Exato. A companhia, a gente viajava muito e a gente ficou um pouco sem professor, os solistas dando aula. E o meu sonho era fazer os grandes clássicos. Chegou um momento que eu achei que era necessário eu intensificar ainda na minha preparação, porque eu saí assim muito de uma escola e de repente me vi profissional dançando. E fui para a escola da Rosella Hightower, em Cannes, no sul da França. Lá eu fazia aula de tudo. Aula de clássico, de pas de deux, de jazz, de Martha Graham, dança-terapia, espanhol, tinha de tudo. Eu mergulhei para fazer um tratamento assim de choque, um aperfeiçoamento. Eu passei lá 6 meses e nesse meio tempo eu recebi um contrato para ir para uma companhia inglesa que estava começando. Era uma chance para mim, que era uma companhia nova e era uma companhia clássica, que era exatamente o que eu estava procurando. Mas nem só de flores é a vida da bailarina, a gente tem nem só de sims o tempo todo. E o que aconteceu quando eu cheguei em Londres, eles não conseguiram visto de trabalho para mim. Mas eu fiquei um pouco em Londres, aí aproveitei para estudar, acabei ficando 6 meses lá. Então foi um ano assim de muita preparação. E aí eu tinha que voltar, porque aí eu não estava trabalhando em lugar nenhum, não tinha sentido eu ficar na Europa, tinha que voltar para cá com o sonho de entrar para o Teatro Municipal. Cheguei outro balde de água fria, porque o teatro estava fechado para uma das tantas reformas que o teatro fez. Nenhuma previsão de audição. Foi quando o Teatro Guaíra soube, o Hugo Della Valle, que era o diretor na época, soube que eu tinha chegado da Europa, ele já me conhecia de ter me visto em aulas e me chamou para fazer um teste se eu podia fazer o balé Gisele lá em Curitiba, a versão que eles tinham. E aí eu fui fazer, e assim começou a minha vida de testes, porque bailarina, como vocês sabem, faz teste a vida inteira. Guaíra me apresentou como profissional ao Brasil. E quando foi final de 79, numa mudança de direção lá no Teatro Guaíra, eu aproveitei para voltar para o Rio, a convite de Dalal, para ficar na Associação de Balé do Rio de Janeiro. E lá eu fiquei um finalzinho de 79 e o ano de 80 todo. Era um momento que a gente estava de querer popularizar o balé, de trazer um público maior para o balé clássico. O que a gente tinha que fazer? Tinha que usar outros subterfúgios que não só o balé. Então era trazer uma boa música para que as pessoas quisessem ir ao teatro e conhecessem o que era balé. Era mesclar o balé clássico com dança contemporânea, com jazz. E a Dalal fez isso muito bem. Esses espetáculos mais populares foram exatamente o que, pouco a pouco, me fizeram começar a ser conhecida pelo público carioca. Até em 81 ter a audição para o Teatro Municipal. Na realidade, eu não fiz teste para a primeira bailarina, não existia isso. Foi uma reformulação que o teatro estava sofrendo. Todos os bailarinos do teatro, os que já estavam, fizeram também uma audição para fazer um reescalonamento deles e todo mundo que entrava de fora podia ser ou corpo de baile ou solista. Aí, nesse momento, eu fiz exame para solista. E, gente, isso eu me lembro, foi uma das vezes que eu fiquei mais nervosa na minha vida. Eu me lembro, acho que 2 vezes eu me lembro de tremer. Uma vez foi essa, antes de entrar em cena. Tremia muito e atrasou também um pouquinho para nos chamarem no palco. Tinha uma banca que era a Marcia Aidé e o Henrique Martínez. E aí, quando veio o resultado, Marcia Aidé mandou me chamar num camarim. Ela e o Henrique Martínez
conversaram que eles estavam, enfim, que tinham gostado da minha audição, mas que eles gostariam que eu assumisse a posição de primeira bailarina. Eu quase caí para trás, falei, como que eu vou ser primeira bailarina? E assim, muito jovem, sem nunca ter feito os grandes primeiros papéis, só os dois ali, torcendo, olhando para mim. Falei, eu faço o que vocês acham, então eu vou ser primeira bailarina. E saí de lá apavorada. Ela tem uma aparência frágil, mas ela tem uma força interior enorme. Ela chamava a atenção por aquilo que é subjetivo, que é a presença, que é um brilho pessoal, que puxa o olhar para ela. A dança dela está absolutamente casada, integrada com a música. E isso eu acho que é a grande qualidade do grande bailarino. E no caso, a Ana Botafogo, eu acho que ela já nasceu assim. Dançando, ela faz música e deixando que quem faz música possa dançar. A gente não percebe porque você fica olhando o movimento, ou o gesto, ou o braço, mas o que é impressionante dela é a dramaticidade do olhar dela. De tudo que você pode fazer ali de mais difícil, né, para uma bailarina, ela faz tudo isso e ainda faz com um olhar muito especial, com uma dramaticidade muito grande em tudo que ela faz. Eu acho ela uma pessoa realmente muito especial, uma super profissional em todos os sentidos. Ela conduz, ela dá uma segurança pra gente que a gente entra em cena como parte e tudo vai sair. Por isso que tinha briga para dançar com a Ana, né? Essa empatia com o público e com a própria companhia, com quem está contracenando com ela, entendeu? É muito especial. Gisele é um balé emblemático da sua carreira, Ana. Eu acho que Gisele teve desafio ao longo da minha carreira, porque foi o primeiro papel como primeira bailarina que eu fiz. Ele foi responsável por vários convites internacionais meus, importantes na minha vida, como foi a minha ida para o Sadler's Wells Royal Ballet. E depois eu tive a felicidade de ser convidada para fazer Gisele em Cuba, com o Ballet Nacional de Cuba, e onde tinha a Gisele do século, que era Alice Alonso, que me ensaiou também, que foi generosíssima. Gisele é o romântico dos românticos, dos balés. Tem 2 atos desafiadores. Eu acho que eu fui me encontrando e fui descobrindo uma Gisele ao longo de 30 anos. Eu tive colegas que eram grandes bailarinas do Teatro Municipal, que eu admirava muito e que eu já tinha visto milhares de vezes, né, em espetáculos, que era Nora Esteves, Alice Colino, a Cristina Martinelli, todas deusas do Teatro Municipal, todas com uma carreira nacional e internacional consolidada, e acabou sendo uma parceria muito boa. Claro que ao longo desses 30 anos que eu estou no teatro, outras primeiras bailarinas vieram surgindo, a própria Cecília Kerr, que é uma deusa também do Teatro Municipal, chegou 2 anos depois só que eu já estava no Teatro Municipal, e eu não vi passar 30 anos, gente. Este ano eu estou comemorando 30 anos de Teatro Municipal. Vocês já pensaram o que é isso? O balé do Teatro Municipal é responsável pela preservação do nosso repertório clássico, do nosso repertório do século XIX, e que ainda traz tanto prazer para o público que assiste.
teve sempre essa mão dupla, né? A importância do teatro e a importância dos artistas que fizeram com que essa casa ganhasse o devido respeito, né? Ana Botafogo levou o teatro municipal e a dança do teatro municipal para as fronteiras do Brasil, tanto para o norte quanto para o sul. Em qualquer lugar que você vai, as pessoas conhecem. É uma profissional completa, por isso ela fez sucesso na França, ela fez sucesso na Inglaterra, ela fez sucesso nos Estados Unidos. Ela andou por aí dançando espetáculos e sempre levando o nome do Brasil, ou elevando o nome do Brasil na arte a uma culminância que tem sido difícil alcançar. Era um sonho tão grande chegar no Teatro Municipal, eu sabia que ali era apenas o começo, não era só o fim do meu sonho. As pessoas não têm noção da dedicação de uma bailarina para poder dançar e ter uma vida saudável, né? Poder cumprir a sua agenda social, poder a sua vida particular, né? É um esforço sobre-humano enorme, mas eu acho que é por isso que ela chegou onde ela chegou e ela trabalha como ela trabalha. Eu sou bailarina 24 horas por dia, porque hoje eu já preparo o dia de amanhã, sempre em função da minha dança, porque a gente tem que pensar que eu trabalho com físico, então tudo que acontecer com o meu físico hoje vai refletir amanhã. Às vezes é até cansativo, porque ela gosta muito do que faz. Ela adora ensaiar, Caxias pra caramba, gosta de ensaiar sábado, aguenta ensaiar sábado, domingo, mas sempre começa gostoso, então é uma diversão. Eu gosto de preparar ou um personagem ou preparar meu corpo para determinado balé. Quanto mais a gente ensaia, mais incorpora, mais fica natural, mais fica... Então isso eu acho que é fundamental. E a gente tem que estar preocupado com a interpretação. Porque balé clássico é interpretar, é contar toda uma historinha. O que é o papel da primeira bailarina? É exatamente fazer essa ligação de toda a história, é o fio condutor da história, e é também a ligação dessa história com o corpo de baile. Eu gosto muito de ter o corpo de baile assim junto comigo, sabe? Eu gosto muito de dançar ao mesmo tempo que eu estou dançando para o público, que eu quero que atinja o público, mas a gente precisa ter uma energia aqui circulando. Então, quando essa energia circula aqui, quando está todo mundo ligado, ou em você, ou que você está ligado neles para que essa historinha aconteça, é isso que vai transmitir para vocês. Todo o sucesso que ela fez e faz, ela podia, enfim, dar trabalho. Ao contrário, ela é a que facilita, ela é a que ajuda, ela é a que acalma o elenco. Ela sabe se colocar, ela sabe parar delicadamente e dizer: maestro, desculpa, por favor, poderia repetir esse pedaço para mim um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar? Então ela consegue criar realmente uma harmonia em tudo que ela faz muito grande, né? Você dividiu a cena com muitos partners, como o Jean-Yves Lormeau, o Fernando Brones, o Graham. O que
que você espera do partner? Porque é uma ligação muito próxima da bailarina com o seu partner, né? É verdade. Quais são as qualidades? O que eu espero de um partner? Eu acho que, sobretudo, esse entrosamento. Quando a gente faz os grandes clássicos, a gente precisa ter esse entrosamento. A gente já não tem a palavra, né? Então, precisa ter até para o grande público poder entender. E bailarino, a gente está sempre muito próximo. A gente precisa ter um mínimo de estar perto. Além dele ser um bom partner, ele tem que saber me botar na perna, tem que saber me deixar bonita na perna, tem que me saber levantar suavemente para eu flutuar e, sobretudo, tem que ter bom humor, eu digo. Porque a vida da bailarina é difícil, o dia a dia. A gente erra muito. Nos ensaios, a gente erra muito, a gente cai muito. Eu já caí muito. Então, assim, eu acho que, falando do partner, é muito importante esse entrosamento, é muito importante saber que a gente está lá, tanto a bailarina quanto o bailarino, que nós estamos para acertar, para fazer o nosso melhor, porque a gente quer estar em cena máximo. Teve um momento da minha vida que eu fui como assim uma convidada durante muito tempo da Companhia Cisne Negro. Além de eu fazer os clássicos no Teatro Municipal, eu passei 1 ano e meio, eu acho que viajando com eles muito. Eu sempre menciono e vou continuar mencionando, muito querida, muito doce, muito amável e muito verdadeira. Que eu acho que precisa todo mundo ser mais verdadeiro. E ela é absolutamente verdadeira. De um carinho especial com todo mundo. Nunca encontrei alguém que não gostasse dela. Depois, assim, de um tempo até de carreira, um tempo de teatro municipal, eu achei que eu podia alçar outros voos, porque sempre tem um hiato no Rio entre uma produção e outra. E era nesse momento, nesses hiatos, que eu saía dançando pelo Brasil afora. Muitas vezes é muito difícil, é muito fácil eu voltar uma Gisele, eu voltar um Don Quixote, eu voltar um Lago, que eu fiz milhares de vezes e que eu sei, é só eu repetir a coreografia, que meio que o corpo tem memória. Mas fazer coreografias novas, contemporâneas, é um outro desafio. Eu acho que desde que lhe conheço, o que me chama muito a atenção é que você o tempo inteiro está me surpreendendo. Me surpreende essa mulher pequenininha, miudinha, magrinha, que vira um mulherão, vira uma Pachamama. Pachamama, em língua quichua, significa Mãe Terra. Essa mulher que tem a capacidade de transformar os palcos. Você faz que um palco mínimo, como já dançamos, que parecia um quartinho, se transforme num palco imenso. Dança descalça, dança na beira do palco, rola no chão, se joga do palco, dança em cima de uma barra. Tudo é possível. Eu dizia, um dia ainda vou juntar o clássico com o popular. Um dia ainda vou dançar com esta mulher. Um dia um grande programa de TV, de televisão,
Estava fazendo um especial só sobre a dança. E ao me entrevistarem, perguntaram assim, e o que falta para o Carlinhos de Jesus? O que falta para você fazer? Eu digo, falta eu juntar o clássico e o popular com a figura da Ana. E foi assim, eu considero, na minha carreira, um dos momentos marcantes. E na realidade, a gente fez só um fechamento, a gente inventou ali eu inventei ali uma coreografia muito simples em volta dele. E assim fizemos, mas uma coisa mínima, que eu acho que deve ter durado no máximo 1 minuto. Só que o programa, era um Globo Repórter, colocou muitas vezes. Nos intervalos era chamada e parecia que a gente tinha dançado um balé completo. Então, na semana seguinte, todo mundo ligava e pedia, eu quero que a Ana e o Carlinhos venham dançar aquele balé. Não tinha balé. Aí 10 anos se passaram e surgiu uma ideia de se fazer 4 espetáculos e fizemos esse espetáculo que a gente dançou muito pelo Brasil, viemos muitas vezes em São Paulo e deu super certo essa parceria. E hoje em dia, se ligarem, vocês têm alguma coisa para dançar? Temos 4 números, pelo menos, juntos que a gente pode dançar. Um dia eu estava dançando, o Manuel Carlos foi me ver dançar e falou, eu vou ter um papel para você, eu quero que você entre na minha novela. Achei engraçado, agradeci, mas achei que obviamente isso não ia acontecer, que ele estava sendo gentil, que ele tinha gostado do espetáculo. 6 meses depois, o Manuel Carlos deu uma entrevista num final de ano, um pouquinho antes do Natal. E um dos poucos nomes lá que ele citou, ele disse, eu vou trazer para minha novela Ana Botafogo, no personagem tal. E foi maravilhoso, porque falamos de dança, falamos de outros estilos de dança na novela, falamos também de teatro, de música. Acho que foi uma novela que trouxe um bem muito grande para as artes. Depois teve uma outra novela, aí ele carinhosamente, Manuel Carlos, me chamou para fazer uma participação aí como Ana Botafogo. Você foi casada com um bailarino e depois com um advogado, mas ambos fizeram parte da sua vida artística. O Graham era um bailarino do Scottish Ballet e ele veio como convidado do Teatro Municipal, passou 2 anos no Brasil e depois ele, enfim, foi embora e nesse meio tempo a gente namorou e até que resolvemos nos casar. Como ele já tinha parado de dançar, ele atuava também como produtor, como meu empresário. E aí depois fiquei viúva e continuei no Teatro Municipal, dançando muito. Minha vida era a dança me ajudou muito nesse período que eu, de repente, fiquei viúva. E depois, 4 anos depois, eu conheci o Fabiano Marcosi, que era advogado, e ele, então, por ser advogado, também aí atuou, aí fiquei casada há 10 anos, e mais uma vez, coisas da vida, fiquei viúva, mas ele atuou, então, durante todos esses anos, esses 10 anos de casamento, como meu empresário. Então, assim, na realidade, a família sempre esteve muito presente, e até hoje. Nós íamos guardando essa documentação toda, esses jornais todos, tudo nós guardamos, consegui transformar esse arquivo numa exposição, contando a carreira da Ana. Além disso, nós estamos escrevendo um livro sobre a vida da Ana. Tenho 2 livros. O primeiro livro foi um livro assim, que eu fiz junto com a Susana Braga e a gente fez... eram meus 10 anos de Teatro Municipal e eu contei primeiro, eu ia contar os 10 grandes balés que eu tinha dançado. Até o livro sair, eu dancei mais um, que foi a Floresta Amazônica, então acrescentei 11 grandes balés completos que eu dancei no Teatro Municipal. E agora, já mais recente, em 2006, eu fiz um livro que foram através de 2 entrevistas
uma para Dalal Ascar e outra para Leda Nagli. E ali foi uma pincelada um pouco da minha vida profissional. Ana, o que você diria para um jovem bailarino? Eu diria que vale a pena todo o nosso esforço. Não desistam dos seus sonhos. É maravilhoso poder, através do nosso corpo, do nosso movimento, emocionar o público.